A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar um recurso do líder do governo na Câmara, o deputado federal aqui de Maringá, Ricardo Barros. O deputado Ricardo Barros pediu o afastamento do delegado da Polícia Federal que investiga aí uma situação de quando o deputado federal era ministro da Saúde entre 2016 e 2018. Ricardo Barros apelou ao Supremo Tribunal Federal, alegando parcialidade do delegado José Versani, responsável pela Operação Pés de Barro, que investiga prejuízos milionários na pasta aí na compra de medicamentos de alto custo. A defesa do deputado sustenta que ele temia ser preso por Versani. A argumentação não sensibilizou os ministros no julgamento virtual. No entanto, o relator do habeas corpus, que é o ministro Alexandre de Moraes, já havia negado o pedido do deputado do PP monocraticamente e manteve a posição no julgamento coletivo. Moraes considerou que não há risco de constrangimento ilegal a Ricardo Barros, porque ele não figura entre os investigados pelo inquérito. Abro aspas aqui. As alegações trazidas nessa impetração não se qualificam toda a evidência como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. Fecho aspas aqui. Foi o que disse o ministro relator Aguinaldo Vieira. Então, não deu certo. A Pés de Barro continua nas mãos do delegado José Versani. É muita coincidência ou apenas um acaso, né? Mas a operação... É muito legal o nome dessas operações da Polícia Federal. É bom, né? Os nomes são bons. E algumas têm sentido. Agora, a operação chamar Pés de Barro e o Alexandre de Moraes dizer que, né, o nome do deputado Ricardo Barros não figura, não tramita ali na investigação, pelo que eu entendi. Então, não deveria se preocupar. Mas... Você acha que deve se preocupar? Só para eu saber. A investigação sobre o período que ele esteve à frente. Isso, 2016, 2018. Como é que o Alexandre fala que ele não figura? É justamente naquele período e o nome da operação Pés de Barro. E investiga a compra de medicamento de alto custo pelo Ministério da Saúde. Sim, que pode ser, né? O barro aqui necessariamente não pode não significar uma relação ao sobrenome, mas talvez ao pé vermelho, né? Que o barro daqui realmente é marcante, enfim. E tem mais gente de Maringá denunciado, né? Então, vamos aguardar, né? Esse ano vai ser fantástico. Fernando Tupan, o que você acha disso, Fernando? Não sei não, viu, Paulo Caetano, mas se ele não tem culpa no cartório, não precisa se preocupar e pode seguir a vida sem problema nenhum. Eu não vejo que, a pressão que teve no ano passado. O tempo está passando muito rápido, né, Paulo Caetano? No ano passado, ele sofreu toda aquela perseguição lá e eu achei que ele não ia se aguentar no cargo e nem mesmo conseguiria renovar esperanças para disputar a reeleição. Mas o deputado Ricardo Barros mostrou que é bastante versátil. O cara articula bem, Paulo Caetano. Então é difícil, sabe? É muito difícil falar qualquer coisa da culpa dele ou não. Mas pelo jeito aí, com a fala do Alexandre Moraes, parece que tudo se assenta e o deputado pode respirar tranquilo que não vai sobrar nenhum tiro para cima dele. Vai lá, Kim Rafael. É um pouco estranho, né, essa confusão na decisão do Alexandre de Moraes, dizer que o Ricardo Barros não é um dos indiciados no inquérito, então, nessa operação. Investigados, aliás. Então, acredito que tem que ser mais esclarecido. Agora, quanto à suspeição, na possível parcialidade ali do delegado, tem que se verificar, né? Porque isso pode ser, sim, suscitado e que, se for comprovado exatamente que ele tinha a amizade ou inimizade com a pessoa, ela pode, sim, ser considerada suspeita, assim como o magistrado, assim como o procurador, enfim. Tem a forma, né, para você fazer isso e ele acabou fazendo. Agora, realmente, o Alexandre de Moraes ter falado que não faz parte é uma coisa muito confusa. Mas é mais uma pérola, né, das decisões do senhor Alexandre de Moraes. Pamela Bussolini. Paulo, é complicado, né? Como quem falou, é difícil a gente entender, né? Os votos do Alexandre, enfim. É tudo muito particular, né? Parece que vem de um universo paralelo. Como o Aguinaldo falou,
salvo engano, não sei, eu acho que foi nessa operação que também teve aquela busca e apreensão, né, nos escritórios, não foi? Do deputado Ricardo Barros, e aí o ministro diz que ele não faz parte da investigação. É uma coisa assim, a gente não sabe o que acontece ali na hora dele dar as suas decisões. Agora, realmente, os afastamentos, as suspeições, elas têm que estar muito bem fundamentadas e comprovadas, né? Eu não estou a par de quais são os motivos, né, desse pedido aí por parte do líder do governo, né, do afastamento desse delegado, mas é algo que tem que ser apreciado com calma, né? E analisado pelo judiciário, porque realmente é difícil esse tipo de pedido ser deferido. Não é muito comum. O que chama atenção mesmo é a justificativa do Alexandre de Moraes para isso, né? Geralmente, o que nós vemos é uma alegação de que não faz sentido, né? Aquela suspeição de que não há provas. Agora, de que ele não é o investigado ali, o alvo da operação, é bem engraçado mesmo. É digno do nosso ilustríssimo, né? Da careca mais ilustre do país. Será que é para dar o drible da vaca, né? Falar, não se preocupa não. Aí a investigação continua. Pode ser, né? Pode ser. Vindo dele, Drible da vaca. Dá aquele... O Alexandre, ele não é fácil, não. Professor Jorge. Olha, essa operação Pés de Barro, né, foi de setembro de 2021 e mirava justamente, continua mirando, o favorecimento à empresa Global Gestão em saúde durante a passagem, claro, e aí vocês já apontaram do ministro, o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, né, o que teria deixado um prejuízo de 20 milhões de reais na aquisição de medicamentos de alto custo, né? E aí é importante lembrar que a Global é controlada pelo empresário Francisco Maximiano, né? Mesmo dono da Precisa Medicamentos, que, claro, Pamela, sinto muito, no governo Bolsonaro, seria a intermediária de quê? De um contrato do Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana, a famosa Covaxin, né? Covaxin. Pode ser com China da Índia, né? E que acabou suspensa, finalmente, pelas irregularidades investigadas pela CPI, que apurou, então, a relação entre Ricardo Barros e as empresas de Maximiano. Esse é o contexto. Então, dentro desse contexto, é evidente que o deputado pode estar na mira dentro dessa investigação. Claro, um detalhe, o argumento pelo qual pediu o impedimento é que o delegado, né, é um adversário político indireto. Ou seja, como Moro, que é adversário de Ricardo Barros, dito na petição da habeas, né, nomeou o Verciani, então Verciani estaria amando do Moro e por isso a investigação teria vícios, né? No entanto, isso não tem aí nenhuma sustentação, pelo que se vê pelas decisões dos ministros, né? E não somente de Alexandre de Moraes, mas também votaram mais 2 ministros. Então a maioria já foi formada pela... Foi decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Não, de colegiado, vamos 3. Antes dessa decisão, houve a decisão monocrática do Alexandre de Moraes, ou seja, todo mundo votou só a favor que ela do relator. foi seguida Simples. pela ministra Carmen Lúcia e Rosa Weber, que são autônomas, independentes. Então você não pode atrelar uma decisão monocrática quando ela já está no âmbito do colegiado. No colegiado, o senhor sabe, o relator do habeas corpus foi o ministro. Do relator. Só que não sempre o relator tem seu relato aprovado. Essa é a autonomia. Vamos lá, Fernando Tupan, vou dar um minuto para você, vai. Ô, Paulo Caetano, o professor falou aí que teria uma ação do Sérgio Moro e Sérgio Moro seria adversário político. Acho que não tem nada a ver essa tese dele. O problema maior do Ricardo Barros é justamente o falatório da CPI da Covid, que não foi a lugar nenhum e não culpou ninguém e gritou antes da hora e não pegou ninguém na compra da vacina indiana. Então, colocar o Sérgio Moro nesse rolo, professor, acho que não sei bem é certo, não. O cara trabalhou com o Moro, mas é uma outra coisa. Sabe, trabalhou um tempo e depois deixa de se ver, a amizade já não é a mesma, mesmo ficando aquele requisito. Se bem que, eu vou te falar uma coisa,
a gente pode ver o que aconteceu na liberdade do Lula. Assim, o Lula indicou a maioria dos ministros do Supremo e depois ganhou uma coisa que nenhum outro presidente do Brasil teve, que foi um perdão, tá, de todas as penas, inventando que teria sido viciado. Eu acredito que não tenha sido viciado nenhum, porque houveram muitas confissões em torno do Lula e a casa caiu para o Lula desde o primeiro dia. Ele não pode ser candidato, um cara desse, com um monte de BO como ele tem. Ele tinha que estar ali amarradinho na cadeia ao lado do Sérgio Cabral, lá em Bangu, dividindo uma cela fechada, com um banheirinho ali, sem banheiro e só com um buraco ali para fazer as necessidades. Isso que o Lula merece.